Jesus a todos. Vou compartilhar uma mensagem aqui com o povo aqui na rua. Graças a Deus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus ninguém pode brincar, porque Deus, Ele é sério. Porque também quando eu era desse mundo, quando eu fumava, bebia, usava droga, eu brincava, mas com a palavra de Deus eu nunca brinquei. Eu nunca ousei brincar com a palavra de Deus. Então quem tem temor de Deus, nunca vai brincar com Ele, porque Ele é sério. E nesse momento, gostaria de ler uma palavra no livro de 2 Pedro, no capítulo de número 3, no versículo 4. Sabemos que Jesus Cristo, Ele deixou a promessa da vinda dele. Jesus Cristo, Ele deixou a promessa da sua vinda. Muitos não esperam mais a vinda de Jesus Cristo. Onde Ele deixou a promessa no livro de João, capítulo 14, no versículo 3 a seguir. Que Ele disse que Ele voltaria. Então agora no capítulo 3 de 2 Pedro, no versículo 4, está dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde o dia em que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como estavam desde o princípio da criação. E no versículo 9, o Senhor, glória a Deus, aleluia, o Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a têm por demorada, porém Ele é longânimo conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Então nesse momento, a palavra de Deus, ela está falando conosco. A palavra do Senhor, ela está falando de arrependimento. Sabemos nós, que todo aquele que está no pecado, que permanecer, não poderá herdar a vida eterna. É necessário que o homem venha nascer de novo. É necessário que o homem venha se arrepender dos seus maus caminhos. Mas o se arrepender é verdadeiramente, é o largar as práticas pecaminosas. Aquele que matava, pois que não mata mais. Quem roubava, mentia, não minta mais. Porque o inferno, ele já está preparado. E de mentiroso, o inferno já está cheio. De adúlteros, fornicadores, idólatras. O inferno está cheio. E nesse momento, há almas chorando lá nesse local, no inferno. Almas chorando, querendo uma gota d'água e não tem. Nesse momento há pessoas queimando, sendo torturadas terrivelmente. E o povo está aí brincando. A porta da salvação está aberta para quem quiser. Assim como Noé naquela geração. Ele construiu a arca na obediência e no temor a Deus. A porta estava aberta para quem quisesse entrar nela. Mas não deram ouvidos. Acharam que Noé estava louco. Achavam que Noé estava delirando. Porque Noé já estava avançado na idade. Mas Noé apenas estava obedecendo a voz de Deus. Então Noé, ele foi salvo entre milhões, entre milhares de pessoas. Ele e a sua família foram salvos da condenação do inferno. Porque aquele dilúvio, ele veio e destruiu a todos.
todos aqueles que não deram ouvidos, aqueles que não quiseram acreditar. O dilúvio veio e o dilúvio levou a todos. Então a Bíblia chega a dizer que somente 8 almas sobreviveram ao grande dilúvio. Então nesse momento, eu estou falando aqui de uma palavra, não de prosperidade, pois eu estou falando aqui de uma palavra de salvação para a sua alma. Glória a Deus. Nesse momento, há almas perecendo no fogo do inferno. Você tem a oportunidade de se arrepender e ser salvo. Mas também você tem a oportunidade de viver a vida do jeito que você quiser. Só que no céu ninguém vai entrar. Todo aquele que pratica tais pecados não vai herdar o reino dos céus. Porque a palavra de Deus, ela nos diz: pois o céu, a nova Jerusalém, a qual Deus preparou para o homem morar, é uma cidade santa. E onde há santidade, não há pecado. Pois luz e trevas não combinam. Aquele que quiser andar nas trevas, pois ele não tem parte com Deus. Porque Deus, Ele é o príncipe da luz. E todavia, o dia do Senhor virá como um ladrão. Na noite, os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão. E a terra e as obras que nela há serão queimados. Então a palavra de Deus está falando conosco. Aquele que abrir o coração, aquele que abrir essa porta, o Senhor então nesta noite entrará e fará morada. Aleluia! Glória a Deus! Jesus Cristo, Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a ter a vida eterna. Mas primeiro, se endireita os teus caminhos, se conserta. Aquele que roubava, para de roubar, para de mentir, aquele que mentia, larga a sua cachaça, larga a sua idolatria, abandona a sua religião. A tua religião, ela não vai te salvar, não. Ela não vai, porque somente Jesus Cristo, Ele pode salvar. É o que a Bíblia está nos dizendo. É o que a palavra de Deus, ela nos diz. Religião não salva ninguém. O que vai salvar é você ter a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas você falar que ama Jesus é fácil. Você falar que você vai para a igreja é muito fácil. O difícil é você obedecer às palavras da profecia, da Bíblia Sagrada, a qual Deus deixou para o homem praticar, para o homem obedecer. Pois há somente um caminho que salva. Mas sabemos que existem 2 caminhos. Somente um vai salvar. O caminho da porta larga, você pode fazer tudo. Tudo que você quer, você faz. Do jeito que você quer. Na hora que você quer. Mas a Bíblia está dizendo aqui de um caminho que salva a sua alma. E nesse caminho, você tem que negar a sua própria vontade, a vontade da sua carne. Aquela vontade imunda que você tem no seu coração. Você tem que largar a sua cachaça. Você tem que largar o seu vício, a sua prostituição, a sua idolatria a outros deuses. Pois somente ao Senhor, o Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, somente a Ele adorarás. Não farás para ti imagens de escultura, nem nada semelhante ao Deus Altíssimo, nem nada semelhante aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo está voltando. Nesse momento eu estou pregando
para uma geração que de repente pode ser a última. Os sinais estão aí. Os sinais da vinda do Senhor Jesus Cristo está aí. Abre os teus olhos. Abre os olhos para você enxergar. Não deixa o inimigo cegar os seus olhos, não. Não deixa ele cegar o seu entendimento, não. Abre os olhos. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. A palavra de Deus, ela está se cumprindo. Aonde nós vemos que tudo que o Senhor Jesus Cristo nos diz já se cumpriu. Pois agora, nesse momento, o Filho está sentado ao lado do Pai. Ele está lá no trono da glória. Ele está pronto. Ele está pronto e preparado para descer aqui na terra e levar ao povo escolhido, o povo que se santificou, o povo que largou a esse mundo, que largou tudo aquilo que era pecaminoso, aquele que estava vivendo agora nesse mundo, pois que não viva mais, porque Jesus Cristo está às portas e bate. A qualquer momento ele pode sair do seu trono, ele pode descer e vir buscar o teu povo, porque as profecias da Bíblia Sagrada já se cumpriram, e aqueles que ouvirem esta palavra e praticar ela, será bem-aventurado, porque todo que pratica as palavras da profecia da Bíblia Sagrada, bem-aventurado é, porque esse terá um tesouro lá nos céus. Arrependam-se de vossos maus caminhos. Buscai ao reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Buscai somente ao Senhor. Buscai somente ao Senhor, o Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus Cristo, como o único suficiente Salvador da sua alma. Porque as coisas que há nesse mundo, elas passam. Tudo que há nesse mundo um dia vai passar. O efeito da sua cachaça, logo ele passa. Logo aquela alegria sua, ela passa, porque é uma alegria passageira, é uma alegria falsa. Logo você está angustiado de novo. Logo você está tentando preencher esse vazio de novo. Mas Jesus Cristo, Ele veio para dar algo que é eterno. E Ele diz que isso ninguém pode te roubar. Ele diz que isso ninguém pode te tirar. Porque o que Deus dá para o homem é eterno. E Deus está nesse momento te oferecendo a salvação para a tua alma. Ele não está te oferecendo, não é bens materiais, não é uma vida próspera. Não, pois nesse momento eu estou falando de salvação. E salvação requer arrependimento. Mas o arrepender-se é largar as velhas práticas, é não praticar mais os mesmos erros, os mesmos pecados. Pois aquele que está em Cristo, novo homem é, nova criatura é, e todas as coisas velhas ficam para trás. Pois as coisas velhas, as velhas práticas, o pecado, ele não pode nos acompanhar. Eu quero ler aqui no livro de Lucas 12, no capítulo 32, aonde diz assim: Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Vendei o que possuís, dai esmola, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus que não se esgote, onde o ladrão não chegue perto,
nem a traça corroa, porque onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Aonde está o seu coração nesse momento? Aonde está o seu coração nesse momento? Se o seu coração estivesse em Deus, agora você tiraria pelo menos 5 minutos do seu tempo para ouvir a palavra de Deus. Mas não, o seu coração está nas coisas terrenas. É por isso que você não pode, nem sequer por 1 minuto, parar para ouvir a palavra de Deus. Porque você está mais preocupado com as suas necessidades terrenas. Você está mais preocupado com o dia de amanhã, se você vai ter o pão na sua mesa. Você está mais preocupado com aquilo que é passageiro do que com a salvação da sua alma. É muito fácil eu falar que eu amo a Deus, ficar dentro de uma igreja, ver o meu próximo ali se afundando e não fazer nada por ele. É muito fácil eu falar que eu amo a Deus, ir para a igreja, chegar na minha casa e minha vida está do mesmo jeito, nada muda. O Espírito Santo de Deus está falando com você nesse momento. Nesse momento, aquele que ouvir essas palavras e guardar elas no seu coração, esse então estará adquirindo um tesouro nos céus. Eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de um Deus morto, não. Eu não estou falando daquele Jesus Cristo que está preso numa cruz lá dentro da igreja católica, não. Porque aquele Jesus Cristo lá da igreja católica, ele não tem poder nenhum. Porque o Deus deles é morto, é uma imagem de escultura. Pois tem olhos, não vê, tem nariz, mas não cheira, ouvidos, mas não ouvem. A boca dele não fala. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Você nesse momento está tendo essa oportunidade de ouvir essa palavra e você não quer ouvir, saiba que amanhã pode ser tarde demais para sua alma. Porque nesse momento aqui, o Senhor está te dando um caminho para você achar a salvação da sua alma. Nesse momento, o Senhor ele está te despertando para que você venha adquirir a vida abundante lá nos céus, aonde a traça não corrói, aonde o ladrão não rouba. Muitos nesse momento estão a perecer. Infelizmente, muitos nesse momento estão morrendo sem a salvação da alma deles. Muitos nesse momento estão morrendo e indo para o inferno. Muitos agora nesse momento estão perecendo porque não estão dando ouvidos à palavra de Deus, pois acham que o reino dos céus é fácil de herdar, acham que é somente falar com a boca, confessar que ama a Deus é o suficiente, acham que somente falar com a boca que arrepende é o suficiente para ser salvo, mas a palavra de Deus não, ela está dizendo de um arrependimento verdadeiro, aquele arrependimento ao qual você larga as velhas práticas e agora você não pratica mais, aquele que se drogava, agora não se droga mais, aquele que mentia não minta mais. O Senhor ele quer um conserto com cada um de nós nesse momento, porque Jesus Cristo está posicionado no seu trono, pronto para descer e vir buscar o povo que está preparado. Esse é o povo escolhido de Deus, é o povo santo, é o povo humilde, um povo que renuncia aos seus prazeres da carne. Se eu estivesse aqui nesse momento fazendo graça, estivesse contando piada, ia estar cheio de gente aqui para ouvir, ia ter uma roda de gente aqui para ouvir e para dar risada. Mas eu vou te falar o porquê que agora não tem público aqui para ouvir a palavra de Deus. É porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. É o que a palavra de Deus nos diz. O Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos incrédulos. E agora, você não consegue nem sequer parar por um momento para ouvir a palavra de Deus, porque seu coração está muito duro. Seu coração está distante dele. Com teus lábios você confessa a ele,
mas na verdade o teu coração não está nele. O teu coração está nessas coisas terrenas, nesses pedaços de tijolo, nesses pedaços de concreto, nesses pedaços de lata. Você está preocupado demais com as coisas terrenas, e quando o Senhor Jesus Cristo vir, você nem vai ver, você nem vai se dar conta. Assim como aquele povo lá, na geração de Noé, aquele povo lá que foi carregado pelas águas do dilúvio. A Bíblia diz que eles só se foram dar conta quando a água veio, o dilúvio veio e levou a todos. Será que muitos só vão se arrepender quando vê o dilúvio vindo, quando for tarde demais, quando Jesus Cristo vir e arrebatar o seu povo escolhido? Será que só vão perceber nesse momento? Pois tarde demais será para a tua alma. Tarde demais será. O tempo de você se arrepender, o tempo de você se consertar, o tempo de você buscar a Deus é agora, nesse momento. Porque nesse momento as portas dos céus, elas estão abertas para quem entrar, para quem quiser entrar. Mas haverá o grande dia em que essas portas se fecharão e ninguém mais conseguirá entrar por elas, pois haverá um grande sofrimento, choro, dor. Vão correr de um lado para o outro, vão procurar uma saída, uma solução, mas não vão encontrar. Glória a Deus, pois nesse momento eu estou trazendo uma esperança para a tua alma, a esperança para a salvação da tua alma. Essa esperança, ela não pode ser encontrada em bens materiais. Essa esperança, eu não posso entregar ela em tuas mãos, porque eu de mim mesmo não posso fazer nada por ninguém. Mas eu venho aqui para te dizer que aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, chamado Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco, Ele veio para te dar vida com abundância. Mas Ele só pode dar essa vida abundante para aqueles que amam a Ele, para aqueles que querem ser salvos. Ah, mas é fácil demais dizer com a minha boca que eu quero ser que eu quero ser salvo. Mas quando se fala de cumprir a palavra da Bíblia, quando se fala de renúncia, largar, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, quando se fala de renunciar os próprios desejos da carne, quando se fala de fazer a vontade de Deus, ninguém quer. Ninguém quer. Acham que é fácil demais herdar a salvação da sua alma. Acham que tem que buscar uma religião. Acham que tem que ir para a igreja. Acham que dar o dízimo, fazer boas obras é o suficiente. Mas não é não. Não é o suficiente não. Para você ser salvo, você tem que se arrepender dos seus maus caminhos. Você tem que se consertar. Porque no céu não entra pecado não. O céu, a Nova Jerusalém, a cidade preparada para os santos. Deus, Ele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Glória a Deus. Agora a Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ouça o que a palavra de Deus diz com você. Ouça o que o Espírito Santo de Deus diz a cada um de vós. Aqueles que ouvirem essas palavras e não negar elas. Aqueles que ouvir e praticar estas palavras. Esse então terá um tesouro no céu, aonde ninguém rouba, aonde ninguém pode destruir. Sinais da vinda de Jesus Cristo estão por toda parte. Mateus capítulo 24. No versículo 4, a seguir vai dizer os sinais da vinda de Cristo.
onde Jesus diz que tudo seria destruído. Jesus estava com seus discípulos reunidos. Então ele mostrou todas as construções, tudo que existia, e ele diz: vede tudo isso, tudo será destruído e não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Aleluia! E aqui agora em Mateus 24, no versículo 4 a seguir, ele está dizendo os sinais que estão se cumprindo, os sinais da vida do Senhor Jesus Cristo. E a palavra diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, porém ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso ainda será o princípio das dores. Então Jesus Cristo ele está falando sinais para nós ouvirmos a voz dele e se arrepender. Jesus Cristo está falando sinais da vinda dele, para a gente buscar a ele enquanto nós podemos achar. Se eu clamar a ele agora, ele vai me ouvir. Talvez na hora da minha morte seja tarde demais. Se eu clamar a Jesus Cristo agora, ele vai me ouvir, pois talvez na hora da minha morte pode ser tarde demais. Se eu buscar o reino de Deus agora, nesse momento eu encontro, pois ele diz: buscar-me, eis e me achareis, mas quando me buscardes de todo o vosso coração. Portanto, agora, o Senhor está falando de renúncia, abandonar esse mundo, abandonar o pecado, aquilo que me afasta da presença de Deus, aquilo que me deixa com o coração endurecido, que me faz estar distante da presença de Deus. É essa riqueza que Deus está falando, que Jesus Cristo fala, para nós vendermos, para nós renunciarmos. Aquilo que nos impede de buscar a Deus. O que me impedia de buscar a Deus? Era o vício da minha cachaça, da minha droga que eu usava. Aquilo me impedia de usar a Deus, de buscar a Deus, porque eu só queria saber de farra, eu só queria saber de bagunça. Eu não queria compromisso com Deus não, mas eu sabia que se Jesus Cristo voltasse, eu não iria para o céu. Eu sabia que minha alma ia para o inferno se Jesus Cristo voltasse. Mas pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, Ele me levantou para pregar a palavra dEle, para aquele que ouvir pudesse achar um caminho, uma solução, uma esperança para a tua alma. Pois é isso que eu estou falando nesse momento para você. É isso que a palavra de Deus está dizendo agora, nesse momento para você. Que ainda há uma esperança para você. Ainda há uma saída para sua alma. Ainda há uma salvação para a tua alma. Se você buscar a Ele enquanto você pode achar. Se você abrir a porta no teu coração e deixar Ele entrar. Então Ele diz que entrará e fará morada. Glória a Deus, aleluia. Bem-aventurados os que ouvem e os que guardam as profecias da palavra da Bíblia Sagrada. E conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. E nesse momento eu te apresentei a verdade, a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus diz, é a verdade a qual o homem precisa saber para ser salvo. Aleluia, glória a Deus. Bem-aventurados que ouvem, os que guardam as palavras da profecia deste livro. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Felizmente, não tem público, mas a palavra de Deus é pregada
Quem quer ouvir, para ouvir, mas muitos não estão preparados não. E quando Jesus Cristo vir, não serão tomados por inocentes, porque ouviram, só não praticaram. Então fica na paz do Senhor Jesus a todos.